Se reúne para pior e não para melhor. Então significa que nós podemos mudar o tanto para pior como para melhor. Quantos querem mudar para melhor? Então analise seus atos, reveja os seus comportamentos e pare para refletir. Estou melhorando ou estou piorando? A vontade de Deus é que nós melhore. Amém? Vamos adorar a Deus com toda a liberdade? Amém? Eu quero adorar a Deus com um hino que vai abençoar nós que estamos aqui, aqueles que estão nos assistindo e aqueles que estão aí nos vendo. Fique de pé também, se você pode, né? Sai um pouco aí, mude um pouco a postura ergonômica, né? Mude a sua postura física, né? Ela vai ajudar você a respirar melhor, a ter um bem-estar. Com certeza você vai alcançar com uma mudança física adequada neste momento. Vamos adorar ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Acho que ficou alto aqui, mais de ti. Mais de ti. Fale você agora. Mas isto de ti. Se esvazia agora. Menos de mim. Que coisa boa. Diga outra vez. Menos de mim. Vamos mais uma vez, mais. Oh meu Deus, aumenta. Cresce em nós, Senhor, mas cresça na nossa vida de ti, oh aleluia, e menos de mim, oh, e menos de mim, eu quero. Menos de mim. Quantos quer que ele cresça? Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, de todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, de todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Meus irmãos, se nós diminuir, só temos a ganhar. Só existe a guerra porque ninguém quer se diminuir. Os conflitos, confrontos se estabelecem nesse nível, onde pessoas não querem abrir mão dos seus direitos. Não abra mão só de algo, peça para Deus tomar todo o seu ser. Peça para Deus crescer você em sabedoria, crescer no conhecimento, na graça, que o crescimento de Deus na minha e na sua vida seja visível. A Bíblia diz que crescia o menino em sabedoria, em graça e em espírito. Oh, glória a Deus. Espírito de Deus,
de ti, mais e mais, muito mais de ti e menos de nós, e menos de mim, e menos de mim, para repetir, e menos de mim. O que queremos é isto, aleluia. Que Ele cresça, eu diminua. Servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, de todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos meus irmãos, aleluia. Nós vamos para a leitura bíblica no livro do Êxodo, capítulo de número 3, e o versículo de número 7 e 8. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro do Êxodo, capítulo de número 3, capítulo 7, versículos 7 e 8. Quero ministrar-lhes nesta noite sobre um tema: a quebra, o bloqueio da interrupção do mal. Glória a Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra, a terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar dos cananeus e dos heteus e dos amorreus, e dos perizeus e dos heveus e dos jabuseus. Amém? Tome assento, meus amados. Glória a Deus. Eu quero discorrer convosco sobre este raciocínio, esta linha de raciocínio sobre a ação de Deus, o agir de Deus nessa interrupção, a interferência de Deus nesta ação, nessa corrente do mal que leva os hebreus aonde Deus os encontra nesse momento dessa leitura. Amém? Eu quero que você, com a mão do profeta, levante a sua mão em nome de Jesus. E como temos orientado os irmãos sem tocar, mas ou para alguém que está atrás ou na frente, as minhas mãos vão a todos aqueles que estão nos assistindo agora. Diga a essa pessoa: Deus vai interferir nesta corrente do mal que te colocou nessa situação.
chocante a expressão. É chocante, eu sei que é chocante. Mas eu não estou... A minha pregação, ela não tem o caráter de ser uma canção de amor para os apaixonados. Eu ministro para o povo de Deus. Não ministro para casal apaixonado, para aqueles que estão necessitados de serem acariciados por uma palavra de alta motivação. Eu creio que quando nós ouvimos a palavra de Deus como filhos de Deus, tudo isto acontece. Nosso ego é sim amassageado por Deus, porque esse é o prazer de Deus como Pai. Nossas dores são aliviadas, a resposta diante dos nossos questionamentos, enfim, tudo que nós desejamos e muito mais recebemos quando ouvimos a palavra de Deus como filhos, não como bastardos. E mais uma vez nós estamos diante de uma palavra que revela a soberania de Deus, que tem a intenção de mostrar primeiro o que Deus é, antes de revelar o que Deus faz. Nós nos aproximamos de Deus em busca da sua manifestação. Nos aproximamos de Deus de forma correta, mas na ordem dos valores a nossa intenção não está correta, porque deveríamos se aproximar de Deus buscando a sua face, buscando Deus para simplesmente adorá-lo por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode fazer. Então esse texto, e aqueles que nos acompanham, e aqueles que de alguma forma suportam a ministração da palavra de Deus através das nossas vidas, sabe que eu tenho uma linha de caráter de ministração de palavra, e tenho a intenção, e me orgulho disso, em apresentar um Deus primeiro que é soberano sobre todas as coisas. Glória a Deus. Um Deus que está no controle de todas as coisas. O Senhor se apresenta a Moisés muito mais do que chamar a atenção da forma como ele está se manifestando naquele arbusto seco, conhecido como a sarça. O Senhor, na verdade, Ele tem uma intenção. Ele quer tratar uma pauta de um assunto relacionado ao seu povo, ao povo hebreu. E quando Deus começa a tratar esse assunto, Ele fala no futuro, mas Deus começa a tratar de um passado que está em aberto. E que o povo hebreu, ciente dessa história, reclamavam, pediam. Tanto é que o Senhor diz: o clamor do meu povo tem chegado a mim. Porém, esse povo, ao mesmo tempo que clama, em algum momento eles não vê nenhuma esperança a este clamor. Porque o povo de Israel aqui, esse é o assunto que Deus quer tratar, e esta é a minha intenção que você compreenda. O povo de Israel está aqui como um grande veículo de transporte, uma dessas grandes carretas, e que levam valores, e algumas com valores ainda mais do que outros valores que rodam nessas BR, transportado por esses caminhões, grandes caminhões. A comparação que eu trago aqui é o povo hebreu como um grande transporte, um veículo de um grande transporte, levando uma grande carga de valor. E esta carga não é outra coisa, é uma promessa. Deus havia
prometido ao patriarca Abraão. Note que Deus toca nesse assunto dizendo: eu sou o Deus dos teus pais. Deus não está querendo que Moisés compreenda apenas do relacionamento que esses homens tiveram com ele, mas Deus está falando desta carga valiosa que Deus entregou para a nação dos hebreus. Deus fez uma promessa a Abraão, dizendo: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Porém, Abraão sai e é tremendamente abençoado. E o povo hebreu continua com esta promessa, debaixo desta promessa, como um grande caminhão de transporte que sofre um incidente e que provoca um acidente. Assim eu comparo o que Deus está tratando nesse texto. O condutor desse veículo, diante desse obstáculo, se perde, e muitas vezes tanto o motorista como o próprio caminhão e a carga, ela não tem como mais ser aproveitado, porque dependendo do desfiladeiro aonde esses veículos caem, não há como retirar, não há como mais aproveitar nem a carga, salvo se alguém sobreviver. Dependendo do estado, da condição aonde esses grandes veículos se chocam, é perda total. Quantos conseguem entender? Digam amém. É perca total. E é bem isto que está acontecendo com a nação israelita. Deus faz uma promessa, aí vem um homem que nele este incidente é provocado, chamado José, que escolhido por Deus para um grande propósito, começa a incitar a inveja, a ira. Seus irmãos começam a olhar para José como um concorrente, de tal maneira que eles não têm tolerância a esta realidade que vai acontecer, que está para acontecer, e eles começam, diz a Bíblia, no Gênesis 37:4, que os irmãos de José começam a ter por ele um sentimento de inveja e um sentimento de ódio, de tal maneira que eles não conversavam mais com José, não havia mais uma conversa de equilíbrio, não havia mais diálogo. Todas as vezes que aqueles irmãos tinham a oportunidade para desenvolver um diálogo, para revê-los, na verdade aquilo terminava em um grande conflito, porque os seus irmãos via em tudo que José fazia e falava uma ação provocativa contra eles. Passaram a odiar José. Note que logo então passa-se os 13 anos, José perdoa seus irmãos, logo depois então tudo parece melhorar, e agora então o povo de Israel, pela uma ação divina, se mantém sobreviventes no Egito. Tudo isso para explicar para os irmãos uma expressão que Deus usa no versículo 7, dizendo: e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, diga comigo, que está no Egito. Quando eu fiz essa comparação desse grande veículo que, diante de algum problema, de algum incidente, perde a direção, perde o controle da direção e cai num desfiladeiro e não há mais nada do que se aproveitar,
É desta forma que Deus está olhando para o povo hebreu e diz a Moisés: olha, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo, do estado mental, emocional e físico. Deus está dizendo: eu tenho observado o desgaste que meu povo vem tendo no Egito. Mas aí Deus muda totalmente a logística da conversa e pontua para Moisés uma esfera geográfica. É como se Deus não sabia. Deus está dizendo: meu povo está no Egito. Quando Deus fala dessa esfera geográfica, não é que Deus está identificando pela primeira vez a localização onde o povo hebreu está. Deus está dizendo o seguinte aqui: não era para o meu povo estar aí. Quantos podem entender? Digo amém. A Bíblia não ficou para ser lida, a Bíblia ficou para ser estudada. E pregadores, pastores como eu, dificulta tanto o acesso do povo ao texto sagrado, que hoje a Bíblia ficou, posso dizer, ficou algo reservado a um grupo restrito, a um grupo especial, a um grupo que detém uma sabedoria mais do que outros. Não. O Espírito de Deus, Ele quer revelar a verdade de Deus a todos aqueles que creem em Jesus. Amém? O problema é que nós queremos ler a Bíblia, nós queremos ler os 66 livros. Parece que é uma maratona. Quem lê os 66 livros ganha o pirulito. O que adianta ler os 66 livros e não compreender nenhum versículo dos 66 livros? A intenção do Espírito de Deus é que eu e você estude o texto sagrado. O prazer de Deus é que você tente encontrar o que Ele está tratando, do que Ele está falando. E aqui, quando Ele diz: o meu povo está sofrendo e meu povo está no Egito, não era para o meu povo estar aqui. Agora, olha a expressão. Sinta, olhe, veja, escute, a forma de você absorver, eu não consigo entender. Diz assim no 8: portanto desci. Então Deus desce porque o povo está num desgaste extremo, em aflição. E Deus desce também porque Deus diz: eles não eram para estar aqui. Aleluia. Essa palavra desci vai muito mais do que uma locomoção. Deus não precisa se locomover. Deus é onipresente. Está aqui, está na Ásia agora, está em todo lugar. Ele está nos céus, está neste momento embaixo do mar, está nos 4 pontos cardeais, agindo e operando, simultaneamente, sem atraso e sem adiantamento, agindo e atendendo cada um dentro das suas necessidades. Aleluia. Agora então, ele diz: eu desci. Esse descer aqui está relacionado à situação, está relacionado ao tempo da atenção. Diga comigo todos: o tempo da atenção. Vamos profetizar isso para os irmãos que estão nos assistindo, ou você que está aqui, diga: o tempo da atenção de Deus chegou na sua vida. Aleluia. O tempo da atenção. Não que Deus descuidou de você durante esse tempo, mas Deus tem o seu tempo certo de agir. Deus sabe a hora certa de operar. Deus sabe o momento certo de entrar com as providências. Então, quando Ele diz: eu desci, Ele está dizendo: chegou o tempo de eu agir.
Preste atenção no que está escrito no versículo de número 8, em sequência, quando ele diz: desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Repita comigo: e para fazê-lo subir desta terra. Amém? Notou essa expressão, para fazê-lo? Por isso que eu criei essa metáfora desse veículo que por algum motivo se perdeu, o condutor perdeu o controle, esse veículo está num desfiladeiro, que os auxiliadores da estrada, o socorro, os prestadores de socorro, ao olhar na sua experiência, olha e diz assim: olha, só vamos ver se tem alguém vivo, porque daí não tem como tirar mais nem a carga e nem esse caminhão. Aleluia! Deus, quando vê Israel no Egito, ele diz: nossa, que situação deplorável. Ninguém com uma ação normal, ninguém com uma intervenção normal, com investimento financeiro, teria instrumento capaz de tirar Israel lá do Egito. Mas Deus diz da sua soberania: eu desci, não só para olhar o que está acontecendo, eu desci, e é nessa expressão que então há esse sincronismo dessa expressão desci. Ele diz: eu desci e vou fazê-lo subir. Quantos crê nisso, levante a sua mão, em nome de Jesus Cristo. Quando o Senhor diz: eu vou fazê-lo subir, Deus está dizendo, porque aqui ninguém consegue mudar essa situação. No estado que chegou, não há mais nada o que se fazer. Aleluia! Mas eu posso livrar, eu posso tirá-los daí. Aleluia! Eu já recebo a orientação e a autorização de Deus, mais uma vez, para profetizar para você que para Deus nada é impossível. E nesta noite Deus desceu, não só para olhar para você, mas para tomar uma providência. E Ele está dizendo já: eu vou tirar você desta aí, eu vou tirar você desta situação, eu vou fazê-lo subir. É lindo perceber o que Deus trata quando Ele diz fazê-lo subir. Deus está tratando de um assunto que caiu no esquecimento. Diga: caiu no esquecimento. Olhe como a gente tem que ficar atento às ocorrências na nossa vida. Amém? Assim que os irmãos de José, tudo esse incidente, o que tira o povo hebreu da rota traçada por Deus, o que remove o povo hebreu para um desfiladeiro, onde eles ficaram lá por 430 anos escravizados, foi o ódio dos irmãos de José. Olhe, escute e preste atenção. Deus aqui não está conversando, Deus não está tratando um assunto de ordem espiritual, no sentido de um demônio, de uma ação maligna. Deus, Ele está aqui para interromper uma maldição que foi gerada, que foi brotada no coração dos irmãos de José. Em nenhum momento os irmãos de José desejaram isto. Quantos podem entender? Levante a mão aí. Aleluia. Em nenhum
momento, os irmãos de José imaginaram que aquela atitude, que aquela perseguição, que aquela inveja, que aquele ódio iriam levar o seu povo para o cativeiro, para uma escravidão da fibra do povo de Israel. Mas foi nisto que aquele ódio terminou. Depois de 13 anos se encontram, José entende o propósito de Deus, e aí José é nomeado como um vice-presidente da nação. Como autoridade, José começa a administrar o Egito com autorização do faraó. O faraó ordena então que José traga a sua família para o Egito. Presta atenção nesta ocorrência. E aí, com aproximadamente 70 ou mais pessoas, desce então o patriarca Jacó com toda a sua família. Durante um tempo, enquanto este imperador que tinha esse sentimento afetivo por José viveu, tudo ficou bem. Tudo foi mil maravilhas. Mas assim que este imperador, que amou José e reconhecia José como um homem de uma graça especial divina sobre a sua vida, viveu, ele tratou bem José e tratou bem o povo, a família de José. Mas assim que ele morre, um outro imperador assume o lugar desse imperador, e vendo a ameaça do seu povo, e vendo o crescimento do povo hebreu, ele viu no povo hebreu uma ameaça contra a nação egípcia. Então ele decide mudar o tratamento. Ele tira o pão da mesa e começa a alimentar o povo hebreu com os restos das alimentações. Ele já não tem mais respeito, ele já começa a ser senhor dos filhos do povo hebreu. O povo hebreu já não tem mais espaço de plantio, o povo hebreu já não tem mais um espaço para uma prosperidade, vou me dirigir assim, pelas suas próprias administração. Tudo então foi confiscado pelo imperador, e com mão de ferro escraviza o povo hebreu, mais uma vez, sendo repetitivo, por 430 anos. Perceba, Deus está tratando de um mal que o diabo, com certeza, ele não perdeu a oportunidade, como abutre, como ave de rapina que é Satanás, se alimentando apenas daquilo que há mais de ruim nos seres humanos. Satanás, se alimentando dessa oportunidade, estende essa disseminação, esta corrente do mal por 430 anos. Então Deus está tratando, e Deus está dizendo: eu vou interromper o mal hoje aqui. Entenda, meus irmãos, nós precisamos entender, precisamos compreender isto, que não é a vontade de Deus que você se alimente, viva e que passe por coisas ruins. Quantos creem nisso? Digo amém. Não é da vontade de Deus, nunca foi e nunca será a vontade de Deus que você passe por situações tão desagradáveis, tão terríveis assim. E muito mais, não é a vontade de Deus que você e eu permaneça por muito tempo subjugado por algo que Ele não determinou. Israel está há mais de 430 anos escravizado, e esta não foi a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que venhamos passar por essa situação. Porém, se viermos passar, Ele vai intervir. Amém?
Não é a vontade de Deus que você passe por situações de perdas. Não é a vontade de Deus que eu e você venhamos passar por situações envergonhosas, por situações de privações em todas as áreas da nossa vida. Porém, quando isto acontece, então Deus se manifesta e transforma a maldição em bênção. Quando isto acontece, quando você entra numa rota ruim para a sua vida, quando você entra num espaço onde tudo o que está acontecendo é para a sua vergonha, tudo o que está acontecendo é para o seu enfraquecimento, é onde o que tudo está acontecendo é para trazer a sua piora. Creia, não é a vontade de Deus, não está sendo a vontade de Deus, e não será a vontade de Deus que isto aconteça. Mas se tiver acontecendo, creia numa coisa: Deus, Ele é Deus de bênção, e Ele não é Deus de maldição. Deus transformará o que foi determinado para a sua morte. Deus, Ele transformará em decreto de vitória, em decreto de vida para a sua vida. O que foi decretado para a sua derrota, você vai sofrer as consequências desse decreto, mas não tema, Ele é soberano, e Ele está dizendo para você nesta noite: eu desci para intervir, eu desci e vou livrar o meu povo, eu desci e vou tirar o meu povo deste lugar. Olha o que Deus fala no versículo 8. Só a leitura. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Só a leitura bíblica já nos dá condição de dizer: meu Deus, muito obrigado, eu não estou abandonado. Aleluia. Tu sempre esteve comigo, é que eu não consegui identificar. Olha o que Deus diz: eu vou fazê-lo subir daquela terra a uma terra, diga, uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel. Agora, olha aqui essa expressão, essa gramática aqui: ao lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus, dos jebuseus. Ou seja, eu vou tirar o meu povo desta terra e vou levar a um lugar que era para ser deles. Diga amém por isso. Amém? Sabe o que Deus está tratando aqui, senhores? Deus está tratando do direito dos herdeiros. Deus seja louvado. Sabe aquele filho que algo aconteceu e teve um irmão mais esperto que tomou a frente, com bom advogado, conseguiu reunir todo o direito para si mesmo? Mas lá um dia, alguém fazendo jus da ordem, da lei, descobre que existe um herdeiro. Esse dia teve alguém que falou para mim: pastor, eu tenho uma herança que eu nem sabia que tinha, porque meus pais partiram, e eu fui chamado para uma audiência e fui notificado que eu tenho uma grande herança. Eu sou dono de uma marina e não sabia. Deus está tratando com Israel, dizendo: eles são herdeiros. O patriarca já dorme. Quantos estão entendendo a palavra? Levante a mão. O patriarca Abraão já dorme. O condutor chamado José também já dorme. Mas José profetizou algo dizendo: quando vocês saírem daqui, quando vocês regressarem para o lugar da bênção, para o lugar que verdadeiramente são de vocês, façam um favor,
junta os meus ossos e leve junto, porque este não é o lugar nem para os meus ossos, muito menos para vocês. Deus então está tratando com os herdeiros, e Deus está dizendo: diga a eles, saiba, Moisés, que esta terra não pertence a eles. Eles estão morando, eles estão sendo escravizados em uma terra que nunca foi do meu desejo que eles habitassem aí. Mas ao mesmo tempo, Moisés, deixa eu te falar, tem aproveitadores, tem 7 nações que se apropriaram do lugar dos meus herdeiros. Tem 7 nações que estão ocupando a terra de forma ilegal. Tem 7 nações que estão desfrutando de coisa boa, enquanto o meu povo está sofrendo. Tem 7 nações que tem espaço. Deus é tão detalhista. É claro que aqui é a expressão do tradutor, mas deixa eu me pegar aqui também, e eu tenho direito disso. Deus está dizendo: a terra é boa, enquanto o meu povo está numa terra ruim. Essas 7 nações estão numa terra larga. Diga larga. Oh meu Deus, terra larga. Dá para plantar, dá para construir, dá para criar os animais, e ainda tem espaço. Meu Deus, diga para o teu irmão: Deus não é taquinho, Deus não é raquítico. Deus, quando decide abençoar, Ele já inicia dizendo: dai-me e eu vos darei bênção de boa medida, recalcada, sacudida e transbordante será derramado no vosso celeiro. Deus ainda diz um detalhe: Deus aguça a ambição de Moisés, para dizer para o povo: eles precisam saber que eles não são filhos de um pai que os abandonou. Eu sou o Deus de Abraão. Sabe o que Deus está dizendo? Eles têm direito na terra não porque eu sou Deus e decidi entregar. Pare para ouvir, por favor. Pare para entender isto. Abraão nunca lançou mão de espada para gerar um confronto para tomar uma terra de alguém. Abraão não fez guerra. Abraão não derramou sangue, diga amém por isto. Abraão não lesou ninguém. Amém, pastores? Abraão não tomou nada de ninguém. Pelo contrário, a terra que Deus prometeu, ele comprou. Ele abriu um poço, os filisteus entulhavam. E quem abrisse um poço naquela época era o dono daquela terra. É como você caminhar em uma distância de mais de 3 quilômetros e que você tem que abastecer um tanque, levar gasolina de reserva e saber que só vai ter um poço daqui 1000 quilômetros. Compreende isto? Então, quando ele abriu um poço, todos os comerciantes, toda a rota, todos os viajantes tinham que vir ali. Os filisteus entulhavam, ele abriu um outro. Os filisteus entulhavam, ele abriu outro. Ou seja, ele pagou por cada pedaço de terra. Quando a mulher dele morreu, ele foi até o rei da terra e comprou um pedaço de terra para sua morta. E enterrou Saraia. Não pediu emprestado, não pediu favor, ele pagou. Ele não ficou com essa mente imaginária
de alguém quando recebe uma promessa e diz, não, Deus falou que vai dar, Ele vai me dar, eu não preciso fazer nada, vou esperar sentado, porque se Ele prometeu. Não, ele tinha uma promessa sim, mas ele fez questão dessa promessa ser conquistada de forma legal. Ele pagou, ele tinha a escritura, ele tinha um documento daquela terra. Agora ele morre. Com o tempo, ninguém acha essas escrituras, ninguém acha esse documento, e agora então, os herdeiros são tirados da terra. Quando o povo desce para o Egito, mesmo sendo chamado pelo imperador da época, que queria abençoar o povo do Egito, presta atenção nisso, o povo caiu numa cilada. Eles saíram da casa própria para ir para a mansão, bonita, pronta, mas alugada. Quando esse povo saiu daqui, eles se afastaram do lugar que Deus havia prometido. Só que quando o povo veio para cá, os grileiros, aqueles que se apossam de forma indevida, disse, rapaz, tem uma terra lá, está abandonada, tem poço entulhado, a terra é boa, a terra é larga, tem leite e tem mel, linguagem figurada. Se uniram e 7 nações assumiu o lugar dos herdeiros. Durante 430 anos, quem é que vai reivindicar esse direito? Depois de 430 anos, quem é que vai aparecer aqui para dizer que é dele? E se aparecer, somos 7 nações mais poderosas da terra. Eu quero ver quem vai tirar nós daqui. O Senhor disse, quem vai mexer com vocês não são os herdeiros, quem vai mexer sou eu, porque fui eu que prometi, fui eu que dei a promessa. Levante a sua mão em nome de Jesus Cristo e receba nesse momento essa ministração. Nesta peleja você não terá que pelejar. Não coloque as tuas mãos. Aquilo que você fez, aquilo que você conquistou de forma legal, ninguém permanecerá com ele e ninguém ficará. Tenhas paz, porque o Deus das coisas perdidas está entre nós aqui nesta noite, dizendo, a terra é sua e eu os levarei de volta. Aleluia. A terra é boa, a terra é larga, a terra mana leite e mel, e o meu povo comendo cebola. A terra mana leite e mel, e o meu povo comendo alho. A terra mana leite e mel. Tem os frutos de Canaã, não se colhia curvado, se colhia de pé. Deus está dizendo, é uma terra frutífera. Meu povo não tem que ficar nesta olaria, nesta carga horária bruta, nesse tratamento de exclusão. Meu povo é digno, meu povo é herdeiro de uma terra boa, de uma terra larga, de uma terra que mana leite e mel. Não é doutrina de prosperidade aqui não, é doutrina cristocêntrico. Só você que crê, tome posse dessa promessa. Tem coisas boas de Deus chegando aí. Aleluia! O melhor desta terra ainda você não chegou lá. Nós estamos para chegar. O melhor desta terra nós vamos colher. E ninguém ouse tocar. E todos que estão neste lugar já recebam o aviso de Deus. Nós voltaremos para o lugar da bênção, para o lugar em que o Senhor nos prometeu. E o Senhor diz então, eu levarei vocês de volta. Tirarei os heteus, os jebuseus, tirarei as 7 nações. Deus está dizendo para Moisés, Moisés, eu vou livrar o meu povo. Aleluia. Eu vou quebrar esse jugo. Eu vou quebrar essa corrente. É nisso que eu quero tocar aqui. Irmãos, o que é maldição? A maldição
ela está relacionada a tudo o que é indesejado, a coisas e a pessoas. Eu vou dar a definição de forma mais simples assim. A maldição é um sentimento que ela parte, o ódio é um sentimento que gera esse tipo de condição, e todos que são alvo da maldição, normalmente sem perceber, eles ficam subjugados em todas as áreas da sua vida. Eu creio que existe uma força maligna nesse universo, sim, mas não posso negar que essa força está no controle de Deus. Mas quase não atentamos para perceber que pessoas como nós, pessoas que nós também não somos melhores do que ela, quase sempre nutre um sentimento que nós não queremos aceitar, mas é um sentimento de maldição acerca da sua pessoa, acerca daquilo que Deus confiou a você. E o que Deus está tratando aqui o que causou tudo isto na vida dos hebreus foi aquele sentimento de ódio dos irmãos de José, que não parou por ali. Aquele sentimento, de certa forma, se apresenta de uma forma melhor, mas tira o povo da posição, do lugar que Deus havia colocado. E agora Deus percebe então que está acontecendo algo está em andamento, há uma maldição que ainda continua, que está passando de geração em geração. Quantos estão entendendo? Levante a mão. Há uma maldição que está subjugando o povo 430 anos, e aquilo tem a tendência de piorar e não melhorar. Perceba que quando Isaac, lá na frente, ele entra numa crise, ele queria descer para o Egito, e o Senhor disse a ele: não desça ao Egito, não vá para o Egito, porque Abraão também havia tomado esta decisão, e agora o povo está simplesmente nesta região que Deus tanto recomendou para que eles não fossem até ali. Agora, meus irmãos, note que Deus está tratando com algo que é da esfera humana. Deus está tratando de algo que é do homem, que é do ser humano. Nós, por algum motivo, nos incomodamos com alguma coisa que acontece de bom na vida das pessoas. Eu falo nós, porque não somos melhores do que ninguém. Nós também estamos dentro da mesma condição. Hoje amamos, de repente podemos odiar. E esse sentimento, ela não tem intenção de algo que perdure por tanto tempo. Mas aí sim, nós temos ao derredor, a Bíblia diz que nós temos ao derredor uma ação maligna, um abutre, um demônio, que quando ele enxerga, quando ele percebe que há esse tipo de atividade no nosso coração, ele se encarrega para pegar essa semente e disseminar e semear na nossa geração. Há uma coisa que nós precisamos compreender, que o ser humano não é inimigo, mas ele se torna adversário, não porque ele é pior, não porque ele é mal do que outras pessoas, porque o nosso coração é um coração inclinado para o mal. A nossa natureza, nós temos uma natureza terrível, nós de natureza já somos ruins, mas a vontade de Deus é que tenhamos controle, é que tenhamos uma percepção, pelo menos, do que isto pode causar futuramente em outras gerações. E o Senhor está tratando disso. O Senhor decidiu cuidar desse assunto. O Senhor está querendo colocar um basta nessa situação. E Ele disse: essa situação levou o meu povo a uma situação que não há o que se fazer, não há o que se fazer para mudar essa situação. Mas Ele disse: eu posso fazer, eu vou assumir o comando e vou renovar a promessa feita ao meu povo. Levante a sua mão
em nome de Jesus Cristo. Glória seja dada ao Senhor. Coisas ruins não era para acontecer na sua vida, mas infelizmente aconteceu. Coisas ruins não era para ter acontecido, não era para ter entrado na sua casa e nem na minha casa. Coisas ruins não era para nos alcançar, mas nos alcançou. Mas eu repito, como profeta de Deus nesta noite, há uma intervenção de Deus, há uma mudança de situação. Aleluia. Deus tem poder para quebrar esta maldição e transformar esta maldição em bênção. Bênção que significa é tudo aquilo que vem com desejo bom para a sua vida. Bênção é tudo aquilo que alguém olha para você de graça, gosta de você de graça, gosta do seu cachorro de graça. Se o carro for novo, ele fica feliz. Se for velho demais, ele fica triste. É alguém que se preocupa com o seu bem-estar. Bênção aqui não está somente numa esfera espiritual. Quando eu digo que Deus te abençoe, quando eu olho para um pastor desse, mesmo não falando, mas o meu sentimento em relação à pessoa dele é um sentimento de maldição. Então pode ter certeza, ele precisa, em caráter de urgência, ser alcançado pelo Eterno, ser alcançado por Deus, porque nem ele pode tomar uma posição contrária contra isso, mas o Deus dele tem poder para quebrar esta corrente, para quebrar esse mal e transformar a bênção em maldição. O que eu quero dizer já para encerrar, que nesta noite Deus está quebrando todo tipo de maldição que foi lançado sobre a sua vida, lançado sobre a sua casa, lançado sobre qualquer coisa que você está ligado a Ele. A maldição está sendo quebrada e Deus está dizendo nesta noite: eu vou fazer você subir. Faz assim comigo: subir. A maldição, ela só leva a gente para baixo, e quando não tiver mais jeito, como uma broca que vai furando o solo, a maldição vai cavando espaço para nos livrar para baixo. Mas parece que eu vejo Deus dizendo: vai parar por aqui, porque daqui para cima é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Urabashuri bicandaramanaya. Ei, faz assim com a mão. Profetiza. Profetiza. Em nome de Jesus Cristo. Pega de baixo. Parou. Aleluia. O processo parou. Daqui para frente é bênção. Daqui para frente é só vitória. Daqui para frente eu tomo posse daquilo que é meu. Daqui para frente nenhuma maldição ela vai perseverar, ela vai permanecer. Poderoso é Deus para fazer algo muito mais além do que aquilo que nós imaginamos ou pensamos. Aleluia. Deus diz assim: eu desci, aleluia, e vou fazê-lo subir a um lugar. Amém, meus amados? Glória a Deus. Deus está dizendo, já para encerrar: Abraão comprou isso aqui. Abraão comprou uma terra. Eu prometi para Abraão uma terra larga, boa, leite, que mana leite e mel. Então é lá que vocês têm que morar. É lá o lugar de vocês. Meus amados, eu sei que eu vou ser repetitivo, mas não acostume com sofrimento demais. Diga amém por isso. Não se acostume com uma situação de miséria por muito tempo. A Bíblia diz: em tudo dai graça, mas fique atento que tem coisa que já não é mais Deus querendo que você dê graça. Deus já está querendo que você abra a boca
e comece a clamar. Porque tudo que fica durando por muito tempo, eu noto que quando se trata de coisas boas, parece que a gente ri por 3 horas, e quando é coisa ruim, a gente chora por 30, 20, 10 anos. Que coisa é essa? Está sendo nesta noite desfeito toda maldição em nome de Jesus Cristo. É possível sim continuarmos em um momento difícil, numa situação apertada, numa situação que não se tem, numa situação que tem que se administrar um pouco. Porém, meu irmão, Deus está dizendo: eu farei meu povo subir, tirarei o meu povo deste lugar e colocarei neste lugar. Tem coisa que você não sabe como fazer, não sabe por onde começar, e o Senhor diz a Moisés: eu farei meu povo subir, eu farei meu povo alcançar, assumir a terra que eu dei por herança. Quando o povo de Israel chegou naquele lugar, 7 nações de outro lado, eu fico imaginando como não ficou a situação dessas 7 nações, incomodado, porque eles olharam e eles sabiam que aquele povo do outro lado do muro eram os herdeiros da terra, aleluia. Mas tinha um bloqueio, ainda tinha uma cidade, uma fortaleza, uma base, uma base militar, vamos dizer assim. Mas quando o Senhor quer fazer, nada impede a bênção de Deus. Neemias, no capítulo 13, o versículo 2, Neemias falando sobre Balaão e Balaque, que quando Balaão, ele lançava a palavra de maldição, ele lançava a palavra da maldição, Deus pegava as palavras e transformava em maldição no povo de Israel. Você pode entender isso? Diga amém por isso, aleluia. Nenhuma palavra, nenhuma ação, nenhum movimento, nenhum ritual prevalecerá contra a nossa vida. Que venha as maldição, Deus tem uma parede de bloqueio para transformar em bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom Adonai, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te fará subir deste lugar.